Vamos lá, então, agora os exercícios de fixação. O primeiro, então, eu vou ler, embora seja extenso, para que vocês tenham... eu tinha uma série de outros exercícios, e se vocês quiserem, eu posso deixá-los também na sala virtual para que respondam, mas eu vou ler para ficar mais fácil o entendimento, né? Então, nós já respondemos todo o questionário, aqueles 9 exercícios, seriam 9 encontros, com 2 perguntas cada um, e agora nós vamos, então, para os exercícios de fixação. O primeiro diz assim: Tício acaba de ser condenado definitivamente ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 5 anos de reclusão em regime inicial semiaberto pela prática do crime descrito no artigo 33 caput da Lei 11.343 de 2006. O mandado de prisão foi cumprido em 5 de maio de 2020 e o PEC foi expedido e remetido ao juízo da execução penal. Tício está alocado no Presídio Regional de Rio do Sul, não havendo disponibilidade de vagas para trabalho interno ou em obras públicas. A família, então, procura o seu escritório, você, advogado, e destacando que possui uma empresa e que há a possibilidade de conceder uma vaga de emprego com carteira assinada para que ele exerça atividade remunerada lícita e que o ajudará na ressocialização. A proposta é para que Tício trabalhe como auxiliar administrativo no escritório sede da empresa, distante 15 quilômetros do Presídio Regional de Rio do Sul, das 8 até as 17 horas, com intervalo de 1 hora para almoço e descanso. A frequência do trabalho será controlada por ponto eletrônico, sendo que o deslocamento de ida ao trabalho e de volta ao ergástulo será realizado de carro com o auxílio do genitor de Tício. Então, considerando apenas as informações acima, elabore um parecer respondendo os seguintes questionamentos. É possível a realização de um trabalho externo em empresa da família do apenado? Nós já respondemos isso no questionário, aquele mais concentrado, dos encontros. Mas, tecnicamente, volto a repetir, é possível sim, porque não há impedimento de forma expressa na lei. Os artigos 36 e 37 da LEP, eles não dizem nada, eles não prevêem nada contra ou proibindo essa situação. Entretanto, apesar de não existir previsão legal proibindo a prática, a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Santa Catarina está dividida, havendo precedentes proibindo, porque há dificuldades na fiscalização, e precedentes concedendo. Seria interessante que vocês analisassem ambos precedentes. Fosse no site de jurisprudência do Tribunal de Justiça de Santa Catarina e verifique que essa mesma matéria tem decisões em sentidos opostos. O Superior Tribunal de Justiça, ele tem entendido, e foi o que eu falei para vocês no exercício passado, pela possibilidade da prática, pois a dificuldade genérica de fiscalização, que é o argumento aqui do tribunal quando não concede, não pode se sobrepor ao caráter ressocializador do benefício. E vocês vão encontrar isso, um acórdão muito interessante, onde o ministro Félix Fischer formula toda essa argumentação e esse entendimento, mostrando que não há um equilíbrio entre a falta de fiscalização, a dificuldade de fiscalização e a ressocialização. A ressocialização estaria um patamar acima em relação à dificuldade de se verificar essa situação de trabalho externo, de fiscalizar. Então, há esse entendimento do STJ que sobrepõe a ressocialização e permite o trabalho externo. Então, eu digo, e como foi feito da outra vez, que não há óbice e que há sim a possibilidade de que seja tanto em empresa familiar quanto em outra empresa, desde que fornecido os meios de transporte cabível, a fiscalização, ou seja, que seja possível se verificar se o preso está efetivamente cumprindo o trabalho externo. A segunda pergunta é: exigível o cumprimento mínimo de 1/6 da pena
para pleitear o benefício, também já respondemos nos outros exercícios. Aqui, quando o cidadão ele foi condenado no regime semiaberto, se verifica que esse regime já possibilita o cumprimento de serviço, o cumprimento de trabalho externo, ou mesmo interno. E portanto, não há necessidade de que ele cumpra 1/6 para que possa ser beneficiado com o trabalho interno. A jurisprudência, ela considera prescindível o cumprimento dessa fração estipulada no artigo 37 da LEP para os condenados no regime semiaberto. Primeiro, lembrando sempre, o trabalho lícito é um importante instrumento de ressocialização, porque permite que o apenado ganhe a sua própria subsistência e que não leve a voltar a praticar crimes. E segundo, porque se admitisse a exigência de 1/6 do cumprimento da pena, isso não seria lógico, já que essa mesma fração seria suficiente para ele progredir para o regime aberto. Então, isso caso ele fosse primário. Então, não teria uma razão de ser, e óbvio que ele optaria pelo regime aberto, onde também poderia trabalhar, aguardar todo esse prazo para que ele possa, então, exercer um trabalho que só trará benefício a ele e à sua família. Jurisprudência também do Superior Tribunal de Justiça nesse sentido, do ministro Joel Paciornik, da 5ª turma, que também traz assim, um estudo muito bom a respeito dessas exigências, e também aqui do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. O número 2, Melvio cumpria pena no regime fechado pela prática de 2 crimes de roubo circunstanciado. Durante a execução da pena, demonstrou bom comportamento carcerário, atestado pelo diretor do estabelecimento prisional. Progrediu para o regime semiaberto, usufruiu de uma saída temporária sem qualquer intercorrência. Durante a saída, inclusive, recebeu uma proposta de trabalho numa empreiteira para exercer a função de pedreiro em horário comercial. A proposta inclui remuneração fixa e mensal de 1 salário mínimo, transporte de ida e volta em ônibus da empresa, descanso semanal aos sábados e domingos e controle de presença por ponto eletrônico. O local da obra, atualmente em execução pela empresa, é na cidade de Ituporanga, sendo que Melvio está detido no Presídio Regional de Rio do Sul. A família de Melvio procura o seu escritório, querendo saber as chances dele de conseguir autorização para este trabalho externo. Também aqui eu busco que vocês tragam um parecer fundamentado e jurisprudência, e seja citada a jurisprudência, que responda às seguintes perguntas. É possível a realização de trabalho externo em comarca distinta daquela em que a pena é executada? É possível, sim. Em primeiro lugar, é preciso esclarecer que não há previsão legal impedindo a realização de trabalho externo em comarca distinta daquela em que o penado está executando a pena, e não havendo óbice legal, a autorização depende das condições de fiscalização, como já dito, e de deslocamento do apenado. Lembrando que é fixado um horário de saída do presídio e outro horário para a volta. E vocês vão encontrar inúmeras jurisprudências do Tribunal de Justiça de Santa Catarina nesse sentido. A segunda pergunta diz o seguinte: os dias trabalhados extramuros podem ser contabilizados para fins de remissão? A resposta é sim, pois as disposições dos artigos 126 e seguintes da LEP não fazem distinções sobre a espécie de trabalho ou estudo que são aptas para pleitear a remissão. Nesse sentido, procurem o tema 917 dos recursos repetitivos do Superior Tribunal de Justiça, que traz um estudo muito interessante a este respeito, que é de autoria do ministro Rogério Schetti Cruz, foi feito em 2015, onde ele explica de forma muito coerente
a essa situação que está sendo perguntada. Também os precedentes aqui do Tribunal de Justiça não destoam, são nesse mesmo sentido, eu mesmo tenho precedentes dessa mesma situação.